Saudações a todos, eu sou Paulo Veras, esse é o Literando Pluriarte, diretamente do Espaço Gueto, mais um templo da cidade de Parnaíba. Inclusive, quero aproveitar, antes de iniciar, agradecer imensamente ao Xandrá e Felipe, esses dois caras que estão à frente desse espaço aqui espetacular, espaço esse que desenvolve um trabalho cultural na área das artes, da cultura, em geral, da dança, enfim. É um espaço que está completamente atrelado à comunidade, espaço esse gueto que já tem aí quase mais ou menos 5 anos em atividade, está situado aqui no bairro São José. Hoje eu terei o prazer e a honra de conversar com Deodato Silva. Ele é formado em economia e mestre em matemática, é um dos pioneiros do surf no litoral parnaibano, no estado do Piauí. Ele começou ali suas atividades mais ou menos em meados dos anos 90, né? Ele, inclusive, foi pioneiro, né, na produção, esteve à frente, né, da realização, né, dos primeiros campeonatos de surf, inclusive a nível de Nordeste. E ele vai trazer mais detalhes para a gente, para você conhecer essa figura, conhecer mais da trajetória dele dentro do universo surf aqui na cidade de Parnaíba. Meu caro Deodato, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o convite de conversar comigo aqui nesse espaço maravilhoso, como eu costumo dizer, um templo da cultura parnaibana. Eu gostaria que você começasse falando, como eu sempre faço com meus convidados, dos seus feitos atuais, o que você anda fazendo no universo do surf, você ainda continua atuando na área, que eu sei que você também, inclusive a shape, né, você faz as pranchas, né? Sim. Como é que está essa tua movimentação dentro do universo do surf? Atualmente a gente continua, né, fabricando pranchas, consertando as pranchas da galera, certo? Basicamente só temos nós consertando, mas a gente já ensinou, né, essa arte de fabricação de prancha, de laminação, de consertos, né, da prancha em si, para muitos garotos já. Mas, né, ainda sou eu, basicamente, onde a galera toda me procura, né, onde basicamente quase todas as pranchas, quer seja de kite, de surf, longboard, vem para mim. Porque tem que ter uma dedicação, né, tem que ter uma dedicação, estudo para você melhorar ali o seu serviço. Então, atualmente, basicamente, temos o surfista Patrick, que é o nosso representante aí no circuito brasileiro, certo? Fora aqui do Piauí, o Patrick tem levado o surf piauiense para outros litorais e está começando a fazer uns concertos de prancha. Isso é interessante, isso é bom. Então, eu estou incentivando ele para que estude mais, que pratique um pouco mais, né, o tipo de concerto, que é justamente para ele ter uma renda, certo? Porque tem mercado, certo? Atualmente nós vivemos um momento em que se você se dedicar ao mercado surf, você vai ter retorno. Podemos dizer que alguns anos atrás, uma década atrás, a gente poderia ter vislumbrar, né, esse futuro no mercado surf, em termos de equipamentos, né? Mas atualmente sim, porque o número de praticantes cresceu enormemente, principalmente na área de longboard, né? E a parte de kitesurf ali por do Macapá, Barra Grande. Então, basicamente, todas as pranchas da Barra Grande, Macapá, certo? Vem até mim, aqui mesmo, aqui na oficina, aqui no bairro São José, onde a gente tem uma oficinazinha e estamos aí. Estamos competindo, né? Aqui acolá aparece um eventozinho de surf, a gente ainda está competindo no longboard, pranchinha, fazendo pranchas, consertando, certo? E movimentando, né, a cena surf, né? Nesse momento a gente está com 2 projetos também para apresentar à Prefeitura de Parnaíba e ao governo do Estado. Atual gestão. Isso, nessa atual gestão, estamos aí com um projeto de 2 etapas do circuito piauiense e vamos ver se a gente consegue, né? Porque é uma batalha. Cada ano, certo? Cada evento é uma batalha que a gente tem que ir lá e vencer. Se a gente não conseguir, o surf competição para, né? Então a gente tem que se movimentar. Se não, o surf competição para, como parou, né, a partir de 2019. Houve aí um hiato aí, né, de 2019 até agora 2024, podemos dizer assim, certo? As competições pararam devido a algumas problemáticas que houve, né, ali no meio surfístico, mas com o trabalho da Piauí, né, Ricardo e Diego, que basicamente elevaram o longboard aqui no nosso estado, no nosso litoral. Então, houve uma dinâmica maior nesse segmento do longboard. Então, é isso. Inclusive, desculpa te interromper, recentemente teve
um evento realizado na Praia do Sol, voltado exclusivamente para o longboard, que foi realizado por esses dois figuras. Isso, Ricardo e Diego e a empresa PLY que eles têm, isso mesmo. Isso é importantíssimo para nós, né, que gostamos do esporte, gostamos do surf, né? Na realidade, nós basicamente somos pioneiros do longboard, tirando o pioneiro realmente do surf, que é o Léo Silva, que começou a surfar no final dos anos 60. Inclusive, eu ia até comentar esse assunto contigo. Eu tive recentemente na Praia do Sol a passeio, obviamente, e eu consegui visualizar na parte interna daquela famosa casa da Praia do Sol, né? E tem lá um banner, né, com a foto dele, né, cara? Eu acho que, sei lá, década de 40, 50, 60, mas 60, né? Então, realmente, ele foi... Isso pode ser mesmo, considerado, né? Isso mesmo, ali naquela casa do Roberto Pelli, né, ali que fica nas pedras, né? Aquela ali é uma casa ícone ali da Pedra do Sal. Realmente, ali era a casa dos Silva, né? Tinha a casa do Alberto Silva, né? Isso. Ali, então, eles há décadas, né? Tem aquela residência ali, isso bem antes da década de 60. E aí, o Léo Silva, né? Tinha muito contato com o pessoal do Rio de Janeiro, e aí, segundo as histórias que ele mesmo conta, porque nós temos aí o Adriano... Essa galera veio para cá para praticar lá. Isso mesmo. E aí ele viu um amigo dele lá no Rio com a prancha, e ele mesmo, o Léo Silva, fez uma prancha, né, um longboard, madeirite, chamou um primo dele que também fez uma para ele, e aí eles começaram a surfar aqui na praia de Pé do Sal, ali no lado manso. Então eles são os verdadeiros pioneiros, né, que logo após eles vieram uma primeira geração, uma segunda geração depois dessa primeira. Então nós basicamente somos da terceira geração. Isso. Já entrando ali nos anos 80. Então nós começamos isso. Nos anos 80, começo dos 90. Isso mesmo. Nós começamos a surfar em 84, 85 por aí. Então nós temos cerca de 40 anos de surf, porque eu comecei, se eu não me engano, com 16, 14 anos. Não estou bem lembrado. Minha primeira prancha foi uma Kaiká, Ricardo Bocão, que eu comprei do Nonato Galo Rouco. Um belo dia, meu pai tinha um comércio ali no centro, e aí eu já tinha contato com o surf, né, e juntei um dinheirinho para comprar uma prancha, e aí eu vi ele descendo do ônibus de Luiz Corrêa, que a parada dos ônibus era no centro, né, onde é agora aquele centro comercial, esse foi construído agora, e aí eu vi ele descendo com essa prancha. Eu estava trabalhando lá com meu pai, corri e perguntei se ele queria vender essa prancha. Eu, rapaz, vendo, e aí terminei de juntar o dinheiro e fui lá comprar a minha primeira prancha, foi uma Kaiká quadriquilha, isso em 80 e alguma coisa, não estou bem lembrado. Legal. Cara, pessoal, o Deodato, ele, assim, a trajetória dele é muito extensa, a gente nem vai conseguir, né, falar sobre tudo, né? Eu fiz questão de fazer aqui uma corra, né, para a gente também não ficar muito perdido. Sim. Mas, Deodato, em relação a essa questão das realizações dos campeonatos de surf aqui no nosso litoral, né? Mais precisamente Pé do Sal. Você foi o pioneiro ou outras pessoas, outros surfistas também chegaram a realizar esses campeonatos para Pé do Sal? Lá, basicamente, os eventos de surf, né? Porque aqui em Parnaíba, né, depois do Léo, como falei, depois do Léo Silva, que ele começou a surfar no final dos anos 60. Né? Meados de 60 para o final de 60, que ele começou, né? E aí houve um stand-by em termos de surfistas, porque basicamente não existia, né? Até porque nessa época o surf não tinha essa difusão. Não tinha essa difusão, isso mesmo. Mas aí teve alguns... conheciam o esporte, né? Isso mesmo. Era tinha noção de como praticar e como adquirir a prancha. Isso mesmo. Tanto que o Léo fez a própria prancha dele, né? E aí os amigos, né, os jovens daquela época viram, tem alguns aí, o Ronald, certo? Dessa geração da época, mas foram pouquíssimas. Aí, final dos 70 para início dos 80 é que onde realmente surge a primeira geração, né? Onde vem o Tulhão, certo? Vem o Ayrton Bozo, certo? Vem o Osmar. Tadeu também é dessa fase aí? O Tadeu surge nos anos 80. Mais para cá, depois dessa aí. Isso. Aí essa galera começou a surfar deslizando onda. O Tadeu foi o cara que trouxe uma novidade, que foi manobrar, certo? Então o Tadeu, ele revolucionou porque ele mostrou para o pessoal como era que se manobrava. E aí nós começamos a surfar. Então nessa época surge o Real, surge o Hugo Capeta, né? Surge o Brandão, né? Rodrigo também, o Rodrigo Belém surge nessa época, Realce, né? E eu vi todo esse pessoal surfar, certo? E aí é onde a gente começa a surfar também, né? Além deles, muitos outros pegando onda também, surfando. E aí eu começando a surfar, eu sempre ouvia falar numa associação, né?
Mas certo, ficou ali na nossa mente a associação, mas nunca ninguém tinha fundado essa associação. Os eventos eram muito esporádicos, né? Quem começou basicamente a fazer eventos aqui foi o Joca, né? O Joca Vidal, né? Sim, que tempo depois ele foi trabalhando na área do turismo. Isso mesmo. Foi o cara que trouxe aí o Mundial de Windsurf, do brasileiro de Windsurf, para a nossa lagoa. Né, Isso. Então o Joca já organizava eventos fora do... Isso, o Joca juntamente com o Osmar. O Osmar foi um cara importantíssimo, inclusive agora recentemente eu conversei com ele, parece que a gente vai realizar um eventozinho aí muito importante. Então ele e o Joca, o Osmar começaram a fazer eventos de surf, também de bicicross, certo? Aí como eu falei, não existia uma pessoa realmente, né, que realizava os eventos. Teve o Alan que também fez os eventos, certo? Teve outros... João Marcelo. Isso mesmo. Aí... Mas nessa época dos anos 80, quem realmente fez eventos importantes, o próprio Tadeu fez eventos também, mas aí surge uma loja chamada Curvão, né, fundada pelo André, certo? Aí o André gosta muito do surf, até hoje surfa, passou um tempo fora do surf, mas retornou pegando onda de longboard. E aí, no final dos anos 80, 85 para 90, ele realizou 3 eventos. Foi o primeiro curvão, o segundo curvão e o terceiro curvão. Foi um big evento. O cara no da loja. Isso mesmo. Por quê? Porque no Brasil, de 83 a 89, certo? O surf no Brasil ele deu uma explosão. Certo? Ele começou a ser conhecido nacionalmente, principalmente por causa da TV Globo. Quer queira ou não, a TV Globo difundiu essa cultura. Os visitos começaram a divulgar, falavam dos profissionais, né? Começou a divulgar. Competir, inclusive, fora do Brasil. Nessa época surge aquele programa do Juba e Lula, Armação Limitada, difundiu o surf. Ajudou bastante, né? Ajudou bastante. Então, Parnaíba não fugiu à regra. Nós também explodimos aqui o surf. Nesse momento, 86, 87, nós tínhamos aqui a loja Armação, que vendia prancha. Armação Limitada. Isso, a Armação Limitada era o programa, né? Ele pegou só o nome da Armação, era Armação Sportwear. Verdade. E foi uma loja criada pelo Júnior, era até o Júnior Mãozinha, que a gente chamava, né? A mãe dele tinha uma loja. Isso. A mãe dele tinha uma loja que era chamada Ditador da Moda, ali no Calçadão, que na época não era calçadão, era uma rua, né? Isso. Lá na esquina tinha aquele Cine Éden. Pois é, então essa loja foi importantíssima. Por quê? Porque aí nós começamos a ter acesso a pranchas. Porque até então a gente comprava pranchas do Ceará. Ou era do Ceará, era de São Luís, né? Ou surfistas que vinham nem pensar. Mas assim mesmo, a população de Parnaíba, né? Como nós estávamos conversando, a população é muito inteligente, culturalmente falando, né? Nós temos poetas, escritores, atores, né? Esportistas, o futebol, né? Nós temos, se eu não me engano, o time de futebol mais antigo do Piauí é o Parnaíba, né? Centenário. Então, Parnaíba é riquíssima em termos de cultura, em termos de belezas naturais, né? A própria economia em si, né? Então, nesse momento, teve um surfista chamado Tulhão, né? Que começou a shapear. Ele fez 2 pranchas, se eu não me engano, 2, 3 pranchas, denominou a marca dele de Aldas, né? Eu cheguei a ver. Também houve o Sérgio Mugando, também aqui do bairro, começou a consertar pranchas. Também eu lembro. Eu chegava a ver, cara, ele passando com a prancha para ir pegar o ônibus, para ver se não era do Isso, o próprio Osmar, o James também começaram a consertar pranchas, né? O Tadeu foi o cara que teve aquele incentivo de criar uma marca. Ele criou nessa época, nos anos 80, a marca Real. Então era um cara que fabricava chinela, camisa, bermuda e pranchas de surf também. Fabricou várias pranchas. E eu aprendi lá com o Tadeu, porque final de tarde, né, depois da escola, eu ia lá para a oficina dele, começando a ver, porque eu surfava, gostava do surf. E aí, basicamente, aprendi a consertar prancha com o Tadeu, certo? E aí, mas os eventos eram esporádicos, certo? Era esporádico, aí veio o André com a loja e fez esses 3 grandes eventos, certo? 3 grandes eventos. O terceiro dele veio para cá um maranhense, que é o Álvaro Bacana. Hoje ele trabalha na CB Surf, certo? Se direcionou para o sul, lá para Santa Catarina, fez a sua vida lá, foi um excelente competidor maranhense, certo? E hoje está lá na CB Surf como narrador das baterias, né, dos campeonatos. Mas ele passou aqui pelo nosso litoral, né? Nessa época, se não me engano, foi 88, 89, e ele venceu a categoria principal, a Open, certo? Ainda hoje ele guarda o troféu. Mas aí,
pós-89, início dos anos 90, devido às crises econômicas do país, né, muitas lojas começaram a fechar, né? Basicamente, a economia brasileira ela começa a ter uma recessão, dificuldade aquele período de hiperinflação, certo? Então, aí houve um stand-by aí no surf, certo? E aí, basicamente, ficou sem eventos. Aqui e acolá ocorreu um eventozinho pequeno. Eu me lembro muito bem um dos eventos realizados em 1992 pelo Geraldo, né? O Geraldo foi até secretário ou superintendente de esporte aqui, né? Um cara que também gosta de praticar esporte, né? Pratica esporte até hoje, né? E aí ele fazia esses eventos esporádicos e aquela ideia da associação, né? Se tiver alguma pergunta sobre a associação aí, isso, a associação. E aquilo ficou na nossa mente, né? Principalmente na minha, e o surf decaindo, né? O Toninho da Duelo, né? Outro figura, personagem importante para o surf. Né? No primeiro momento, ele abriu uma loja chamada Daniele, que se eu não me engano é referente à nova. Começou como Daniele e tempo depois mudou para Duelo. O cara começou a vender equipamentos de surf juntamente com outras lojas. E aí essas lojas, como eu falei, né? Dos anos 80, quando houve o boom, que todo mundo começou a vender prancha, a própria Rick, não sei se você está lembrado de uma loja que era de roupas finas, né, etc. A loja Chocolate, a Flambe, que não vendiam pranchas, começaram a vender pranchas nesse boom que houve no Brasil em termos de surf. Mas é que tá, final dos anos 80, início dos 90, aquela crise, inflação gigantesca, todo mundo parou de vender surf porque o surf consequentemente afetou os eventos, realização redução de praticantes, certo? Então houve uma queda enorme. Em 1995, houve um grande swell. Swell é uma ondulação, né? Do período bom que é final do ano, início do ano é o melhor período para nós aqui. E aí, em 1995, houve um grande swell, certo? Ondas grandiosas ali na Praia do Sal. E quando tem ondas grandes, né? Os surfistas aparecem. Nesse dia, o maior crowd, certo? O crowd é a maior quantidade de surfistas, né? Foram 8 surfistas dentro do mar. Tava meus irmãos, né? Eu, Márcio, Roberto, Alan, João Marcelo, Eduardo, Geraldo e Dante. 8 surfistas. Foram os 8 surfistas que crowdearam o pico. No final do surf, eu e o Geraldo nos sentamos e a gente começou a conversar, né? Rapaz, cadê os surfistas? Né? Cadê a loja de surf? Cadê as parafinas? Ninguém mais vendia parafina, ninguém mais vendia lycra, ninguém mais vendia strap. Ninguém mais vendia nada, o comércio surf basicamente morreu, mas nós estávamos lá. Aí nós conversando, aí eu falei para o Geraldo, é o momento de a gente fundar a associação. Aí foi o que nós fizemos. É uma forma também de dar credibilidade para a própria classe, né? Com certeza. Do surf, né? Isso mesmo. Conseguir recursos. Isso mesmo, foi o que a gente pensou, que era justamente valorizar quem praticava e também fazer o surf crescente. Me permite te fazer uma pergunta um pouco incômoda. Nesse período aí, né, de baixa, nesse período também que antecedeu essa baixa econômica da qual você já descreveu aqui, vocês sofreram algum tipo de preconceito pela sociedade? Sim, sempre houve. O surfista é o vagabundo, é o tatuado. Com certeza. Os caras não trabalham não, que é só saber de praia e tal. Passou com a prancha debaixo do braço, já era, né, taxado de vagabundo. Ou vagabundo ou maconheiro, um dos dois. Tá entendendo? Mas é que tá. A gente não ligava porque o esporte era dessa trajetória, né? Bem, o samba era marginalizado. Isso, marginalizado no início do século XX, né? Inclusive, houve governadores ali na região sudeste, né? Principalmente onde o samba, né, surgiu, basicamente aqui na Bahia ali, era mandar se prender, né? Aqueles sambistas que capoeira também era descriminalizado, marginalizado também, né? Então, é o preconceito, né? Por isso que o nome já tá preconceito. O cara fala... O bom é que, com o passar do tempo, né, as pessoas, no modo geral, vão tomando consciência, vão passando a ver as coisas da maneira que deve ser vista, né? Inclusive com respeito, tanto é que o samba é um dos nossos maiores cartões postais. Né? Com certeza. Assim como o surf atualmente. Hoje, todo garoto quer praticar o surf. Muitas pessoas com uma certa idade querem praticar o surf. E a gente vive uma sociedade mais tolerante, né? Diga-se passagem, que também é importante para que esse tal preconceito, da qual a gente, né, comentou aqui, ele seja mesmo, vamos dizer assim, apagado, né? Isso mesmo. Lógico que não vai ser uma coisa de imediato, é um processo. Todo um processo. Né?
Mas o bom é saber que pessoas como você e outros nomes na qual você já citou aqui, né, cara, que tanto fizeram e continuam fazendo pelo Sul. Inclusive, eu tenho certeza, posso estar falando bobagem aqui, e tem gente dessa nova geração que talvez nem conheça nomes como você e outros mais que você citou aqui. Daí a necessidade de a gente fazer esse programa, que é trazer à tona, trazer ao público, né, em geral, conhecer pessoas, né, vultos, né, como você, no caso, do universo do surf, né, para conhecer a trajetória, para conhecer, saber o que foi que esses caras fizeram, continuam fazendo, né, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Deodato, em relação, sim, aí tu citou o período de baixa econômica que afetou diretamente a questão do estudo, da compra, da prática, e aí surgiu a ideia da associação. Essa associação, o foste pioneiro nela, ou já tinha uma outra galera também já pensando em criar a associação? Isso, a Associação do Surf do Piauí. Bem, nós fomos isso aí já foi em que ano? Já isso 90, foi em 96. Já foi em 96. Nessa época a gente começou a conversar e realmente pôr em prática, né? Existia o Tadeu, tinha o Tadeu, tio do Patrick, né, que também falava em fundar a associação, mas não saiu do papel, né? Ou seja, nesse período já tinha uma galera já preocupada, já pensando em criar uma associação. Isso, na realidade, é como eu disse, quando eu comecei a surfar, meados dos anos 80, né? Então, como eu disse, eu já cheguei ao mundo do surf, ao cenário do surf, ouvindo essas ideias, né? Entendi. Então, já era uma necessidade. Havia uma necessidade. E é aquela história, nós, a população parnaibana, né, os jovens, eles têm uma capacidade, tá entendendo? E eles têm um anseio de fazer o lance crescer, né? Só que tem que ter meios para isso, né? Então, eles tinham muita vontade, porém, havia muita dificuldade, né? E também depende, na maioria das vezes, do poder público. Isso mesmo. E aí entra a questão da formalidade, né, de criar projetos. E botar o pé na estrada e ir atrás, né? Porque aí só sonhar não adianta. Você tem que sonhar e concretizar. Aí, para concretizar, é onde você põe o pé na estrada e cai na realidade. Vai receber não, vai ser humilhado, mas você não pode desistir. Porque se você desistir de um primeiro não sai do lugar. Certo? Foi isso que nós fizemos. Certo? Então, nós, durante esse processo, nós já fomos muito humilhados, certo? Muito humilhados, já fomos até ofendidos no meio da rua por empresários, por prefeitos, por vice-prefeitos, tá entendendo? Mas nós nos mantivemos eretos, certo? E rígidos e um compromisso com a causa. Isso mesmo, nós tínhamos acreditavam e conquistamos. Nós fizemos, né, os objetivos que nós propomos no início, 1996, porque, como eu falei, em 95 a gente observou essa falta de surfista nesse mar, né, 1985, o maior mar do ano. Teve como maior quantidade de surfistas dentro do mar. Muitos daquela época desistiram de surfar, né? Na transição dos anos 80 para os anos 90, muitos pararam de surfar porque as pranchas quebraram, envelheceram e, como foi dito, as lojas deixaram de vender pranchas, né? A hiperinflação no Brasil estava demais, tanto que foi necessário uma reformulação da economia brasileira, né? Com aquele plano econômico chamado Real, que foi em 1994, não é isso? Então, 1994, com a ascensão do Plano Real, certo? E aí a gente ainda, em 95, ainda se ajeitando a economia, certo? Porque a gente, na fase de ajuste. Para trazer algumas melhorias reais. Tá? Isso mesmo. Então, o Plano Real foi importantíssimo porque ele nos deu uma base, certo? Para a gente começar a conquistar. E aí foi justamente isso, em 96, como eu tinha falado, conversamos, né? Em 95, eu e o Geraldo conversamos. Final de 95 a gente faz um pequeno evento, arrecadamos uma certa quantia, dessa quantia nós compramos um livro de ata, certo? E aí eu chamei toda a galera que gosta do surf, que praticava ainda o surf, e os ex-surfistas e os simpatizantes do surf, fizemos uma reunião, registramos em ata, fui ao cartório, registrei essa ata em cartório, eu ainda me lembro, na época custou R$150, e eu digo reais porque, como eu falei, o Plano Real nasce em 94, né? O Real nasce em 94. Foi exatamente nesse período. Na época foi caríssimo, porque na época o real estava páreo com dólar, um real era $1. Então R$150 foi caríssimo, mas foi o dinheiro que nós arrecadamos, né? E aí registrei isso no cartório. Após registrado, o Geraldo pegou esse livro de ata registrado, fui a Teresina, porque ele sempre ia a Teresina, o pai dele morava lá. E ele oficializou isso no Diário Oficial do Estado, certo? E aí saiu no Diário Oficial do Estado o nascimento da ASP, Associação de Surf do Piauí, e em 96 nós criamos o Circuito Piauiense de Surf.
Primeira etapa foi em abril, né? Abril de 1996, 14 de abril de 1996, certo? E ali a gente começou a dar as nossas ideias, né? Colocar nossas ideias, porque até então, como eu falei, em 92 o Geraldo já tinha feito eventos, anteriormente Alan, Tadeu, certo? Outros também fizeram eventos, mas era aqueles eventos... Então não tinha associação? Não tinha associação, era eventos esporádicos e jogava-se ali um palco, né? Alguma coisa. E nós não. Era basicamente eventos feitos do surfista para o surfista. Do surfista para o surfista. Aí nós começamos a organizar e chamar empresários, né, os nossos patrocinadores, e dar foco a essas pessoas que nos ajudavam, né? Quer seja a prefeitura, o governo do estado, né, empresários, certo? Pessoas particulares que apoiam a gente. Foi o momento que vocês começaram a se articular no sentido mais amplo. E se organizar o surf. Então nós para começamos... dar visibilidade do esporte, para dar credibilidade. Credibilidade. E aí começamos a chamar a televisão, nós, se eu não me engano, já tínhamos a Rádio Urbana FM. Inclusive nós tivemos um programa de rádio, né? Eu, João Marcelo... E ajudou bastante. Bastante, foi chamado Nas Ondas do Surf, né, aos domingos. E a televisão vinha, entrevistava, a gente fazia questão da televisão entrevistar o surfista campeão, né, das categorias, que é justamente para colocar a cara dele para a sociedade ver e mostrar que o esporte era um esporte benéfico à sociedade, benéfico à economia local, à economia da cidade. E é até importante eu contar essa história, né, que nos primeiros eventos que a gente começou a fazer na Pedra do Sal, a partir de 96, porque aí nós não paramos mais, demos continuidade sempre, com muita dificuldade, mas nós demos. Eu me lembro muito bem que quando a gente montou o palco ali, né, num dos primeiros eventos ali entre os bares, que ficava ali na beira da praia, em frente ao Mar Bravo, né, que é o ponto ideal para realizar os eventos, os donos de bares nas laterais reclamaram devido ao palco que estava lá, né, só que aquela movimentação e reclamando, e rapaz, vai ser bom para vocês, tá entendendo? A gente falava, e só sei que no final do evento, né, a gente foi em busca de uma água, de um peixe para comer e não tinha mais nada, certo? A gente trouxe o público e o público consumiu. E eles acabaram, né, ali fazendo com que as pessoas que frequentavam a praia, não necessariamente para ver o surf, mas instigava a galera a consumir nos bares. Fomentar ali a economia local. E aí, no segundo ano, em 97, esses donos de bares já não falaram mais nada, certo? Aceitaram o nosso palco lá. Num outro ano, aliás, nesse segundo ano, pós-evento, eles já perguntaram quando era que ia ter outro evento. Ou seja, eles já viram, né, que a realização desses campeonatos que aconteciam lá, né, vocês poderiam, né, dar as mãos, né, e caminhar juntos. Isso mesmo, porque esse é o propósito do esporte. Então, quando um órgão público ou um empresário apoia um atleta ou apoia um evento, certo? Ele pode ter certeza que vai ter retorno, principalmente o município, porque o evento, quer seja música, quer seja teatro, dança, capoeira ou esporte como o surf, ele vai atrair público, não só os esportistas, mas vai atrair os simpatizantes. Esses simpatizantes, com certeza, vão consumir, certo? E consumindo, a movimentação ali circula, né, o dinheiro. Exatamente. Circula, né, a venda de mercadorias. Então é isso que serve o esporte, a cultura em si. Também, além de trazer o entretenimento para o público, né, ele também faz com que a economia... Tem um papel social, né, de estimular novos praticantes. Né? Tudo está interligado, Ainda que o cara não seja necessariamente um surfista profissional no futuro, mas só o fato de estar praticando um esporte, inclusive, tem uma ligação direta com a natureza, que é bem legal. Né? Isso. E a gente tem literalmente, né, belas praias nos nossos quintais, né? Isso. Né? Porque a gente sabe que, a exemplo de outras capitais, né, que leva, sei lá, 2, 3 horas para chegar no litoral, por exemplo. Isso, aqui a gente vai de bike, né? 10 minutinhos, 15 minutinhos nós estamos no litoral. Eu sempre digo isso para todo mundo, cara. A gente tem um paraíso aqui no quintal. Paraíso, nós temos dunas, praias, lagoas, rios. Eternamente nós temos que valorizar isso aqui o tempo todo. Isso. Deodato, uma coisa curiosa, que nesse período, apesar de toda essa dificuldade, você já falou lá, que vocês atravessaram, né, inclusive na economia do Brasil e tal. Uma coisa curiosa é que, ainda com essa dificuldade da época, preconceito também ali pelo meio, envolvendo a técnica de preconceito, os campeonatos eles eram muito frequentes, né, cara? Né? Aconteceram vários, inclusive eu estava lendo o teu portfólio, uma coisa que chamou a atenção,
que teve eventos lá que reuniu skate, scrolls, né? Isso. Música, né? Tinha a galera do rock também, a galera do reggae também que participavam, né? Com certeza. De boa parte desses eventos que eram realizados no Império do Sal, né? Eu queria que você falasse um pouco de como é que era, como foi aquele momento, apesar dessa dificuldade toda que vocês passaram, como é que processava isso aí na tua cabeça? Poxa, cara, a gente está sem recurso, não tem empresa que está patrocinando a altura, mas os eventos estão acontecendo, a galera está praticando. Como é que era isso aí? Pois é, o skate, a bike veio justamente por causa de nós, né? Meu pai, em 78, 79, me comprou para mim um skate, Bandeirantes, certo? E aí, naquela época, eu já comecei a andar, certo? Isso em 78, eu tinha cerca de 8 anos, se eu não me engano, 7 anos, 9 anos por aí, né? E aí, o skate sempre ficou ali, e a gente praticando skate. Aí, depois do skate, eu passei pro bicicross, né? Então, também andei Mas também teve uma fase, vamos dizer assim, bem ativa de bicicross, né? Já houveram campeonatos aqui, tinha uma galera que praticava. Incentivado pelo Osmar Santos, pelo Joca Osmar, principalmente pelo Osmar. Praticante, realizador. Nós fizemos a primeira pista de bicicross, foi aquele ali de lado da Praça Santo Antônio, onde hoje é o parquinho, lá em frente à igreja. Isso, antes de ser a pista de bicicross, era um parquinho, né? Era um parquinho, só que ali ficou destruído, os brinquedos. Que passou um tempo abandonado, inclusive eu lembro, cara, eu cheguei a ver o Osmar por lá, ele mesmo com a pai e tal. Nós fizemos ali, Vocês, né? Ali a gente andava, só circulava. Aí o Osmar chegou e rapaz, vamos fazer uns morros, para fazer uma pista, vamos. Ele arrumou uma pá, uma enxada, um carrinho de mão e fomos nós que fizemos ali, essa primeira pista. Lá nessa pista eu fui campeão 4 vezes na categoria júnior, certo? Aí depois do skate, nós retornamos para o skate, mas naquele momento a gente já começou a praticar o surf, e aí o surf seduziu que nós deixamos. Bem, aí um dos nossos sonhos era justamente integrar o surf, bike, skate. Aí o bicicross não era mais possível na beira da praia. Nesse momento, o pessoal já estava fazendo freestyle, né, que era no flat, certo? E aí nós denominamos esse evento de Games Piauí. Games Piauí, que eram os jogos do Piauí, né? E aí nós colocamos surf, skate, bike. E aí nesse momento veio o pessoal de Teresina, que quando conheceu o nosso trabalho, certo? Nós incentivamos eles a fundar a Associação de Skate Piauiense. Eu nem sei se é essa a denominação, né? Tem um rapaz que é um magro, alto, embaixo chama de Magão. Tava o Pikachu aqui também, que ainda era criança. Esse Pikachu se tornou um videomaker de bike importantíssimo, nacionalmente falando, certo? Ou seja, nesse período, essa galera de Teresina que veio para cá conferir esse evento que reúne esses 3 esportes, né, eles, né, viram que a coisa, né, tendia a crescer. Né? Isso mesmo. E devido ao nosso trabalho também a pensar na questão de se organizar. Né? Porque o nosso intuito era crescer. No sentido de criar a associação. A gente não fundou a associação simplesmente para fundar não, a gente tem objetivos. Tínhamos alguns objetivos. O primeiro dele é aumentar o número de competidores, de simpatizantes, né, e de atletas do esporte que nós conseguimos. Nós quadruplicamos o número de atletas. Outro, criar o circuito piauiense do surf. Conseguimos, criamos o circuito piauiense do surf. A outra era enviar atletas nossos para competir em outros estados. Também conseguimos. Levamos Maranhão, Ceará. Nós levamos competidores do Maranhão, Patrick Alves, Juliano, que foram campeões da Open e da Júnior, respectivamente, né? O Juliano foi campeão da Júnior, o Maranhense se tornou campeão maranhense, Júnior Piauiense, levado por nós. O Patrick também ganhou uma etapa do Maranhense. Nós, nesse momento, certo? Tínhamos um sonho também de trazer uma etapa do circuito nordestino. E aí eu me lembro muito bem que o primeiro contato que nós tivemos com esse pessoal lá do Ceará para trazer uma etapa do circuito nordestino foi em 1999. 99 para 2000. Isso também foi pioneirismo. Foi pioneirismo. Então, nessa época, eles disseram, cara, é muito simples levar uma etapa para o Piauí. É só depositar R$20.000 na conta. Depositando R$20.000, a etapa vai para lá, isso em 99, 2000. Uma coisa impensável. Impensável para a gente. E aí os anos se passaram até que em 2008, certo? A gente teve condições. Conversando com o prefeito da época, certo? Conversando com o Joca, certo?
com o governo do os estado. devidos apoios, vocês conseguiram Devido a realizar apoios, esse sonho. em 2009 nós realizamos esse sonho de trazer uma etapa do nordestino para cá. Legal. E aí nós, atrás de apoio, principalmente à prefeitura, nós dizíamos que, porque já tivemos contato lá com o pessoal do Ceará, né, que era a Federação Cearense Surf, lá era o Amélio Júnior e o Romero Jucá, que são os caras que trabalham surf desde os anos 70 Entendi. e um trabalho... São os pilares do surf naquela região. E podemos dizer que o circuito nordestino, na época, era o maior circuito de surf regional do Brasil. Sul, Sudeste ou qualquer outro não ganhar, por mais que o Sudeste tinha muito mais condições financeiras, né, e muito mais atletas, mas o circuito nordestino era o maior circuito, o mais premiável, o que mais projetava surfistas fora do Você fala estado. também no sentido de que essa competição em si, ela fazia com que despontassem surfistas de nível, né, Sim, tanto que até internacional, vamos dizer assim. Tanto que os cearenses chegaram ao Mundial. Tita Tavares, Fábio Silva, certo? Saíram exatamente desse circuito. Saíram desse circuito promovido por Romero Jucá e Amélio Júnior. São os caras, podemos dizer assim, top do surf nacional, certo? E esse era o nosso sonho, de trazer uma etapa. Em 2009 vocês conseguiram. Conseguimos, e dizemos para todos os apoiadores, principalmente ao Poder Municipal, que nós íamos trazer mais de 100 atletas, e muitos riram da nossa cara, dizendo que, ó, se nem o futebol, você traz esse tanto. E nós trouxemos cerca de 168 atletas para o nosso litoral. Dentre eles veio o Ítalo Ferreira, que posteriormente se tornou campeão mundial de surf em 2019, o primeiro medalhista nas Olimpíadas, quando o surf passou a ser um esporte olímpico, né? O primeiro campeão, né, olímpico foi Ítalo Ferreira, que surfou na nossa zona em 2009, Michael Rodrigues, certo? Demétrio, tem aí o Rafael Venuto, certo? Vários outros surfistas que despontam hoje nacionalmente e internacionalmente, surfaram aqui nas nossas ondas aqui. E aí foram 3 anos seguidos, 2009, 2010, 2011, que a gente trouxe essa etapa para cá, certo? Importantíssimo, até que a gente viu que o surf local estava assim, dando mais, assim, podemos dizer que os recursos que a gente pegava estavam sendo direcionados mais para essa etapa do nordestino, e aí eu freiei um pouco, não, vamos agora investir no surf local, né? Nas realizações dos campeonatos locais. Isso mesmo, a gente deu um stand-by, ainda mais porque nesse momento também parece que houve alguns problemas, certo? E aí o circuito nordestino teve uma parada, certo? Mas é isso, o importante é que nós trouxemos e fizemos história. Natural, né, cara? E aí um dado importante, viu, Paulo, falar nesse momento, no primeiro ano, foi 2009, eu, como economista, tive a curiosidade, né, porque muitos atletas, ora, se nós trouxemos mais de 150 atletas, foram 168 atletas que competiram aqui no nosso litoral, isso do Brasil inteiro, pessoas de Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, certo? Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, todo mundo estava aqui no nosso litoral. E aí, casas na Pedra do Sal foram alugadas, o Hotel Delta ali, certo? Foi ocupado, e aí eu tive, como economista, né, a curiosidade de chegar até o balcão e perguntar à moça, isso foi um período de Semana Santa, 14 de abril de 1996, se for consultar lá, vai ser o período da Semana Santa, certo? Aí eu tive a curiosidade de ir ao balcão lá e perguntar à moça que fazia lá o atendimento, né, dos hóspedes. Aí eu perguntei a ela quantos hóspedes estavam no hotel nesse mesmo período, né, Semana Santa, em 2008. E aí ela foi lá no sistema, procurou e disse que havia 18 hóspedes nesse período. E aí eu perguntei quantos estão hospedados agora. Ele disse que tem mais de 130 pessoas hospedadas lá. Por quê? Porque 168 foram de atletas. Cada atleta trouxe ali o seu técnico, ou o seu companheiro, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão. Então, a cada atleta podemos colocar 2 pessoas. Então, isso triplicou o número de pessoas que vieram aqui para o nosso litoral. Então, foi restaurantes, né, postos de combustível, foram hotéis, movimentou vários setores. Isso mesmo. Então, aí esse é um dado importante, porque o hotel, em 2008, hospedou 18 pessoas no período da Semana Santa. 2009 foi a época da nossa etapa, nosso período nordestino, foram mais de 100 pessoas hospedadas no hotel. Ela me deu lá um dado de 128, 130, não estou bem lembrado,
mas eram mais de 100 pessoas hospedadas no hotel. Considerável. Considerar, saiu de 18 o ano passado, fora as casas, né, de veraneio que foram alugadas ali na Praia do Sal, né, tão importantíssimo para a economia. Os donos dos mares, né, lá que estavam lá na Praia do Sal, todos ficaram agradecidos porque venderam tudo e a gente sempre, né, falava para eles, ó, se preparem, compre mercadoria que vai vir consumidor, velho. E era isso aí. A gente conquistou nossos objetivos, aumentando o número de atletas, premiação, nós melhoramos consideravelmente premiação. Sempre eu foquei. A premiação também estimula bastante, né? Isso, sempre foquei em valorizar o atleta, certo? Valorizar o atleta. Houve um crescimento do número de categorias, porque só existia basicamente 3 categorias, que era a Mirim, a iniciante, a Mirim e a Open. Só essas 3. Aí nós criamos a Master, nós criamos a categoria feminina, certo? Nós colocamos um longboard pela primeira vez, houve longboard, houve uma categoria feminina. Nós também fomos pioneiros aqui em colocar uma menina para julgar, né, na mesa de julgamento. Você fala interessante ter tocado aí no que diz respeito à questão da mulher, né, dentro do universo do surf. Esse período aí por exemplo, desse campeonato nordestino que foi realizado aqui no nosso litoral, né? Inclusive 3 edições, né? Aí já tinha as meninas ali participando. Tinha o nordestino, nós basicamente não tínhamos. Houve uma menina chamada Márcia, que foi a primeira surfista parnaibana. Se eu não me engano, hoje ela está na França. Então, a primeira surfista foi a Márcia, certo? E muitas garotas vendo ela surfar, outras também quiseram surfar e praticar. Mas a verdade é que, nos anos 80, o lance mesmo do surf, né, 85, 86, né, 84 para 88, 89, o surf mesmo era Luiz Corrêa. Então, nessa época, existiam muitas meninas que pegavam... Isso aí também é uma coisa que eu tenho um pouco de conhecimento, até porque tem um Márcio local lá, que é um cara também que está... mas o Márcio é de uma geração mais recente. Eu sei, mas porque eu já tinha ouvido falar também que tinha uma galera que ia praticar lá. Né? Isso, o surf era em Luiz Corrêa. A Pé do Sal, poucos iam para lá. Mas isso devido ao quê? Tu saberia dizer? Mas era mesmo o transporte, porque havia muito mais ônibus para o Luiz Corrêa. Facilitava isso do que a ida para a galera. Né? Isso porque naquela época só existia um ônibus para Pedra do Sal. Ele saía, tinha o primeiro 5h30 da manhã, né? Retornava, né? E era uma coisa que dificultava. Né? Ele ia de novo às 7 horas e só retornava meio-dia, né? Aí retornava. Não estava ligado diretamente ao transporte. E aí tinha esse último ônibus às 6 da tarde. Quem perdesse esse ônibus, pronto, tinha que dormir pela Pedra do Sal ou voltava caminhando. Né? Então, a dificuldade muito grande, cada pista bem, que não era legal, certo? Houve um governo aí que fez um recapeamento e melhorou. Sim, aí já foge um pouco do nosso foco, porque aí já envolve a questão do governo, do público e tal. Aí, então, só fazer justiça às meninas, né? Falando da menina e essa questão do surf no escorrer, foi basicamente que ano que tinha essa frequência maior dos praticantes? Os anos 80. Os anos 80. Aí, como eu falei, né? A gente já falou, final dos anos 80, 90... Já aparecia as meninas lá, já começou a aparecer... Aí de bodyboard. Aí, como eu ia complementar, justamente bodyboard. Então, as meninas pegavam de bodyboard, poucos se aventuravam em pegar uma prancha de surf realmente, né? Também, tecnicamente, é mais difícil. É mais difícil. Então, enquanto eu digo que o kitesurf, que é um esporte recente, novo, o kitesurf você aprende a velejar em 1 dia, 2 dias e 1 semana tu já tá fera. O surf não, o surf requer meses, tá? Às vezes, muitas vezes, anos. Agora, tem aquelas pessoas que são fora da curva, né? Que dentro de 1 dia, 1 semana, uma caída, o cara já tá manobrando, certo? Sempre tem esses casos. Então, só faz justiça às meninas que ela já pegava muito ano de bodyboard. Agora, de prancha de surf mesmo, a pioneira foi a Márcia, certo? E aí, depois, surgem outras meninas. Mas quando nós trouxemos o nordestino, ainda não tinha essas mulheres, não tinha muitas mulheres praticando e não existia. Né? Agora... Por nós ter trazido o nordestino e muitas garotas ter visto ali, muitas meninas praticantes. Isso mesmo. E aí começou a surgir várias meninas que se destacaram. Né? Então é importantíssimo justamente integrar todo mundo, né? No mundo do surf, que é um esporte excelente. É um esporte que além de... o surf está além do esporte. Certo? Podemos dizer que é um estilo de vida, porque no momento que você pega a prancha, né, é só você e o mar e a prancha. Então você entra, né, no mar
E aí vai lá para fora, senta na prancha, e o ato de você sentar na prancha e esperar a onda vir, ali é um ato de reflexão, um ato de meditação, porque tu foge... O contato com a natureza é uma coisa fenomenal. Não tem outro esporte que tem um contato maior do que o surf. Isso, né? Aí, então, ali é uma forma de meditação, porque tua mente está focada em esperar a onda, né? Então, é importantíssimo, não à toa, em muitos países, né, por aí fora, Europa, Japão, certo? Estados Unidos, muitos médicos recomendam o ato da prática de surf, justamente porque ali... Fisioterapeuta também. Relaxa, vai relaxar, tá entendendo? Então, é um esporte altamente, tá entendendo? Importantíssimo para o corpo, espírito, mente. Legal. Deodato, a tua trajetória é realmente muito extensa, muitos campeonatos realizados, né? Muitas conquistas, inclusive. Inclusive, eu posso até me arriscar em dizer que uma delas foi trazer o campeonato, né, a nível Nordeste para o nosso litoral, inclusive 3 edições, né? E trouxe, inclusive, uma quantidade considerável de praticantes de vários estados, na qual você já mencionou lá atrás. De que forma tu encara o surf atualmente em Parnaíba? Como ele anda em termos de desenvolvimento, em termos de praticante, em termos de realização de eventos? Qual a avaliação que tu faz do surf atual no nosso litoral? É complicado, certo? Como eu falei no início, o mercado surf ele é bem promissor, certo? Há um futuro muito grande, ele está ainda em crescimento, certo? Como tudo, nada para de crescer, certo? Já teve momentos melhores, como eu falei, anos 80 houve um boom e foi muito legal, isso foi excelente, certo? Deu uma parada, aí com a nossa associação nós tivemos também um crescimento enorme, nós saímos do palco de uma traseira de caminhão para 3 tendas 6x6, cabine, certo? E aí, como você falou, né, nós colocamos não só o surf, mas interagimos também com o surf, com o skate, com o bicicross. Começamos a chamar bandas, né, musicais para promover, né, mais o evento, né, e fazer com que o evento fique mais rico, culturalmente falando, certo? Agregamos mais categorias porque havia necessidade, né, as pessoas, né, aqueles surfistas dos anos 80 deixaram de ser uma categoria open e passaram a ser master, então havia a necessidade dessa categoria master, e aí já temos a necessidade de outras categorias, né, para os surfistas mais da minha idade, né, a categoria que é 50 mais, 40 mais, né, e a categoria mais jovem. Agora, nesse boom, né, que nós tivemos nos anos 90, anos 2000, e trabalhamos até 2019, aí houve um problemazinho que houve no mundo do surf aqui piauiense, certo? Que eu acredito que não vale a pena contar a história, certo? E aí houve um declínio enorme, certo? Nesse momento eu previ, eu disse, pessoal, nós vamos regredir. Foi dito e feito, Paulo, nós regredimos, tá? Regredimos totalmente devido, sei lá, uma visão distorcida de alguns surfistas, certo? Assim como houve também a nível nacional, certo? A nível nacional... Não foi só um problema local. Não foi local, certo? Assim, existia o Super Surf, isso era o circuito brasileiro de surf profissional. O Super Surf, ele premiou, certo? Muitos surfistas, projetou muitos surfistas brasileiros mundo afora. Mas devido a alguns surfistas que assumiram o poder da Abrasp, né, que era a Associação Brasileira de Surf Profissional, certo? Houve um retrocesso. Isso porque eles criaram assim, se fecharam em uma cúpula, certo? Onde se pensava apenas no próprio umbigo. E aí o surf brasileiro... Eles deixaram de trabalhar para o coletivo e pensaram numa coisa mais fechada. E aí se relegou o surfista, né, que é o atleta, que é o ator principal, é o atleta, é o surfista, não é o evento, né, não é as ondas, é o surfista, é o atleta. Porque sem um atleta, as ondas estão lá. Você pode armar um palco, pode botar premiações e mais premiações, uma estrutura enorme, mas se não tiver o atleta, né, não acontece. É a peça fundamental. É a peça fundamental, né? Então aí sobe ao poder, com muito trabalho, né, o Tec Padarates. Certo? Tec Padarates foi um top mundial, certo? E devido a um trabalho de uma marca lá do Sul, né, colocou juntamente com o Fabinho Gouveia, né, o Fábio Gouveia,
Isso aí colocaram três brasileiros, né, no topo do mundo, que foi Pio Pereira, né, Fábio Gouveia, Teco Padarati e o Vitor Ribas, né? Mas o Vitor Ribas já era por uma outra marca, certo? Então foram os 4 tops, podemos dizer assim. E aí, Teco Padarati, agora recentemente, 2022, se eu não me engano, 2023, assume o poder da Confederação Brasileira de Surf, e aí dá outra visão, valorização do atleta, valorização do evento em si. E hoje, Paulo, sem sombra de dúvida, o circuito brasileiro de surf profissional é o maior circuito, saca, nacional do mundo inteiro. Não há outro país, nem a Austrália, que é uma potência. A Austrália também se dominou durante muito tempo, né? Essa questão o surf era dominado pelos australianos, norte-americanos e havaianos. Práticas também, inclusive. Principalmente por australianos, e o surf nacional era. Hoje está acontecendo, né? Começou hoje a etapa lá de El Salvador, certo? Se eu não me engano, é a terceira ou a quarta etapa já desse ano 2026. E dentro dos top 10, nós temos 6 brasileiros. Os 5 primeiros são brasileiros. Certo? Então, o surf hoje mundial é dominado pelos brasileiros. Bem, aí aqui no Piauí, né? Em 2016, 2017, certo? Um grupo de surfistas piauienses começaram a conversar com outros surfistas e fazendo a cabeça desses surfistas, né? Para algo que assim, eu achei assim, muito ruim para o esporte. Quiseram me afetar e afetar o meu parceiro, que era o Fábio Souza, que é o cara que trabalha comigo, né? Porque eu também me desanimei muito, tá entendendo, nessa trajetória, mas nunca desisti. Tanto que fundamos a associação em 1996, certo? Eu e o meu amigo da época, certo? Mas de 96 para 97, esse meu amigo que fundou juntamente comigo a associação, ele traiu o surf, certo? Ele traiu o surf. E eu não gostei disso, tá entendendo? E por ele ter traído o surf, eu assumi a associação basicamente só. Então aí eu jogo até uma paralelo, eu digo que a associação é como se fosse uma canoa que nós construímos juntos, certo? Mas ele me deixou dentro dessa canoa sozinho. E antes dele sair, ele deixou essa canoa furada, dentro do mar e minando água. E eu fiquei sozinho dentro dessa canoa, jogando água para fora, querendo segurar para não afundar. E aí alguns amigos vinham e a gente realizando evento, correndo atrás, mas esse pessoal que vinha ficava pouco tempo porque viu que não tinha retorno financeiro, porque era por amor. Por isso que nós nunca nos profissionalizamos, sempre foi amador. Tanto a gente criou o circuito piauiense de surf amador, certo? Não colocávamos de surf profissional, nunca colocamos a categoria profissional, justamente porque a gente tinha pé no chão. A gente sabia o que era profissionalizar e o que era amador. Vocês tinham plena consciência de que ainda não estava nesse nível de se auto-intitular profissional. Isso mesmo, isso mesmo. Então, mas assim mesmo, nós conseguimos fazer tudo que nós fizemos. Valorizar o atleta, valorizar a premiação, valorizar a mesa de julgamento, valorizar os patrocinadores. Em relação à questão da associação, existe alguma associação ativa atualmente? Temos a nossa. A ASPA ativa. Certo. E aí, pelo fato desse pessoal ter pensado dessa forma, tá entendendo? E querer tomar a associação para fazer besteira, e eu sabia que eu fazia besteira, e fizeram besteira, tá entendendo? Eu previ e disse, isso foi agora de 2019, 2020 para cá, certo? Aí, basicamente, 2019, 2020, mas eu disse, olha, toda essa conversa aí não vai durar um ano, porque eu conheço todas essas pessoas. E realmente, Paulo, não durou um ano. Quando viram, porque eles achavam que todos os recursos que vinham caiu do céu. Entendeu? Não sabia que existia tudo uma batalha, uma correria por trás disso. Achavam que, né, a prefeitura chegava e dizia, tá aqui, olha, os recursos. Não sabia que a gente tinha que elaborar projeto, colocar projeto, ficar cobrando, tá em cima. Só para você ter uma ideia, o nordestino que nós trouxemos, eu nem queria comentar isso, mas vou falar, tem que ser dito. Certo? Em 2009, quando nós trouxemos o nordestino, que foi um evento em torno de 30 mil reais, certo? Não chegou a isso, mas foi em torno disso. Que era uma grana um evento grandioso. Então, primeiro, por quê? Porque, como eu te falei, nós entramos em contato com a Federação Cearense do Sul para trazer esse evento. Esse primeiro momento, em 99,
Foi o lance dos 20 mil, né? Só que aí só conseguimos trazer essa etapa 10 anos, uma década depois, em 2009, porque o primeiro contato, como eu te falei, em Ou seja, 1999. durante esse período vocês estavam ali assistindo, buscando... Correndo atrás, buscando como era que a gente conseguia, até a gente, 2009, rapaz, tem que ser esse ano, aí conversando com o cara que ascende ao poder, né? Aí do governo do estado. E aí nós chegamos ao rapaz que até já citei, e aí não pode deixar que a gente vá em busca desse recurso, etc e tal. E aí, pá, ok, do governo do estado do Piauí, né? Patrocínio. Pô, massa, né? O projeto vai ser aprovado, etc. E nisso eu pedi liberdade, porque nós colocamos ele da frente, né? E aí eu pedi permissão a ele, certo? Para eu ir até a prefeitura, também pedir um apoio, certo? E aí eu solicitei lá 20 mil reais à prefeitura de Parnaíba, né? Para ter uma ideia, Paulo, o governo do estado não liberou um centavo. Nós não vimos um centavo em 2009 e divulgamos e tem as fotos, temos tudo, tá entendendo? O governo do Piauí, Pientu, propaganda em outdoor, propaganda em outdoor, propaganda nas redes sociais, que na internet, tudo restado, não saiu um centavo. E cobramos e cobrando e nada. O que salvou o pagamento de tudo, por quê? Porque, como eu falei, tinha esquecido, mas relembrei agora. A Federação Cearense de Surf, ela manda uma carta de intenções para a associação local. Então, a associação local, que éramos nós, certo? Nós tínhamos que bancar passagens aéreas e terrestres de toda a comissão técnica do nordestino. Então, o juiz, Redju, de todo o pessoal que trabalha, Salvador, Rio Grande do Norte, Ceará, nós tínhamos que ter um palco sonorizado, certo? Na beira da praia. Era muito criterioso, né? Muita responsabilidade. E tudo isso bancado pela associação local. Passagens aéreas e terrestres para a comissão técnica, toda a comissão técnica, mais de 30 pessoas, tem que ser bancado por nós. Um palco sonorizado na beira da praia para os 3 dias de evento, bancado pela associação local. Nós tínhamos que ter hospedagem e alimentação para todo esse pessoal, bancado por nós. Ou seja, era o transporte dos estados onde eles estavam, era a alimentação, era a hospedagem, a estadia e era toda a estrutura em si, tudo bancado por nós. E aí, Paulo, parece que foi Deus que nos iluminou de termos essa ideia de pedir esse apoio à prefeitura. Porque aí falamos com o secretário da época, que não estou bem lembrado, e aí apresentamos o projeto. Qual é a gestão? Era de 2009. Não, a gestão era Moraes Souza ainda? Em 2009 acho que era Zé Hamilton, será? Zé Hamilton, né? Era Zé Hamilton, acho que era Zé Hamilton. Né? Aí o secretário disse, na hora lá, o evento vai ter... E aí foi onde nós dissemos que nós íamos trazer mais de 100 atletas, e aí as pessoas ao redor estavam lá, todos sorrindo da gente, né? E trouxemos mais de 150 atletas. Eles quebraram, mesmo bateram com a cara na parede, porque nós trouxemos e movimentamos o negócio. Então, nesse momento, nós, o secretário, sim, vamos dar esse apoio de 20 mil reais. Passou uma semana, Paulo, uma semana, o secretário me liga. E aí deu dado, Carol, vamos apresentar assim, assado, e disseram que ia reduzir para 10 mil. Aí, automaticamente, eu fui na secretaria, cheguei lá, bati a mão na mesa, certo? Disse, olha, eu cheguei aqui, mostrei o projeto, e você disse que ia dar certo, o valor é esse. Então, nós já nos comprometemos com esse valor aí. E outra coisa, o evento vai custar mais de 20 mil reais. Certo? Então, graças a alguns empresários, principalmente o Jailson, um amigo nosso, certo? O Jailson, que pega onde também, nesse momento já estava morando em Teresina, já tinha a sua empresa, que era a Graft Color. Conseguiu um apoio, a Graft Color deu um apoio, conseguiu um apoio com a Faculdade 7, e nós conseguimos apoios aqui pelos empresários de Parnaíba e conseguimos esse dinheiro. E foi paralelo a esse apoio do governo do estado, aí que ia dar. E foi esse dinheiro que salvou. Mas nesse momento, quando o secretário lá, o era superintendente, não me lembro, disse que esse dinheiro ia ser reduzido pela metade, eu bati aí a mão na mesa e disse que não, porque esse dinheiro já estava comprometido e nós não íamos recuar, porque o negócio ia ser assim, assado, outdoor, etc. E tudo ocorreu, tudo que nós dissemos ocorreu. Passou-se uma semana depois, ele me ligou e disse, o dinheiro retornou de novo para o mesmo valor. 20 mil, graças a Deus, porque foi esse dinheiro que salvou, certo, as contas desse evento, certo? Com a promessa, né, do vice-prefeito, foi lá, entregou, na época, acho que era até o Florentino, estou bem lembrado,
que era o vice-prefeito, ele nos prometeu que o próximo ano a verba estava garantida, certo? Mas o que é que ocorre? Ocorre que o evento em 2010 também, assim como em 2020, 2009, houve uma dificuldade para receber esses recursos, mas recebemos, porque nós ficamos lá em cima direto, certo? E que mostramos e realizamos o negócio, mostrando que o negócio aconteceu e aconteceu bem feito. Em 2010 esse evento aconteceu também, certo? E como eu te falei, tudo bancado por nós, entre aspas, né? Porque a premiação eles traziam. A premiação era por conta dele, a mídia era por conta deles, a nossa responsabilidade era o transporte, o palco sonorizado, a estadia, a alimentação e o deslocamento da estadia até o local do evento. Só para ter uma ideia, em 2010, o evento ocorreu em abril, certo? Nós fomos receber esse dinheiro para pagar essas contas desse evento, nós fomos receber em setembro, certo? Então nós ficamos devendo, esse evento que foi realizado em abril, ficamos devendo, né, abril, maio, junho, julho, agosto, certo? E outra coisa, 5 meses. Agosto é que fomos receber em setembro. Por quê? Porque no final de julho, certo? Eu fiquei lá na porta, na garagem da prefeitura para falar com o prefeito e com o vice-prefeito. E aí, para cobrar, porque o evento foi feito em abril, certo? Nós estávamos no final de julho e ainda não tinha acontecido nada. Quando o vice-prefeito sai no carro lá, e ele abre a porta para mim, aí eu converso com ele, e assim que ele vê que nós estávamos cobrando a ele, certo? Ele fechou a cara e começou a espernear lá e gritar no meio de todo mundo. Eu fiquei com vergonha, obviamente, no meio da rua, mas mantive ereto, tá entendendo? Olhando para os olhos dele e falei, né, vice-prefeito? Né? Porque aí ele disse, você quer que eu subverta toda a administração da prefeitura para pagar você? Eu me mantive calmo e apenas disse, vice-prefeito, todos os empresários que apoiaram o evento já deram essa cota de participação e nós já pagamos a quem era devido. Está faltando a cota da prefeitura, que é o principal. E ele esperneou de novo, certo? E eu mantive a calma, repeti novamente, vice-prefeito, todos os empresários que deram a sua cota já pagamos, só está faltando a prefeitura. Nesse momento que ele viu que eu estava cobrando realmente de uma forma séria e sem recuar, ele pegou assim no meu peito e botou a mão, Deodato, vem amanhã que a gente vai resolver isso aí. Ou seja, ele bateu na consciência. Isso mesmo. Viu que tinha que assumir o compromisso. Tinha que assumir o compromisso que ele assumiu. Porque foi ele que disse lá na entrega de premiação, honrar o que ele falou. E o melhor. E o melhor foi que ele pediu para mim ir lá no outro dia, né, para a gente ver como era que ia ficar, porque o processo já tinha entrado, se abriu. Antes do evento acontecer, a gente tinha dado a entrada no projeto, com processo e tudo. 7 horas da manhã, foi 6:30 da manhã, o celular toca e quem era? O vice-prefeito. Deodato, rapaz, agiliza rapidinho os documentos aí novamente, porque o processo sumiu, ou seja, os caras tinham sumido com o processo. E para liberar o pagamento, isso já em agosto, porque esse foi em final de julho, né, que eu fui fazer essa cobrança. E aí, início de agosto, só sei que aí eu dei entrada novamente nessa papelada toda e perderam novamente. E aí ele me pede novamente essa papelada e graças a Deus, por isso que eu digo que esse dinheiro saiu em setembro, porque eu cobrei no final de julho, mas só foi liberado no mês de outubro. E aí teve toda essa novela aí. E não foi só uma vez que a gente ficou humilhado. Mas tá, quem acredita no trabalho e sabe que o trabalho foi bem feito, isso não recua. Isso é assim, vira e mexe, cara, é bem típico de quem luta por uma causa, que depende de ajuda de terceiros. Isso. E vira e mexe a gente se depara, né, com criaturas desse tipo, né? Mas, enfim, a gente aqui não tem intenção de polemizar. Isso mesmo. Meu caro Deodato, a gente já está aqui já caminhando para o final, aqui, para o grande final, né, do nosso Literando Pluriarte. Eu queria que você falasse um pouco, que a gente quase esquecendo aqui, da famigerada Ilha dos Pousos, né? Eu estava lendo o teu currículo, né? Inclusive é um point, né, que passou a ser bastante frequentado por conta das ondas que estão bem, né, fortes e tal. Eu queria que você falasse um pouco aí da Ilha dos Pousos, né? Como tem sido essa prática do surf, inclusive você, né, foi um dos pioneiros, né, juntamente com outros nomes daquela geração da qual você já mencionou aqui alguns deles,
né? Eu queria que você me falasse como é que está essa questão da prática do surf lá na Ilha dos Povos. É interessante que em 1996 aconteceu tudo isso, né? Criação da associação, a criação do circuito, né? A valorização dos atletas, etc. E também em 1996. Aí eu quero que nós ouvíamos, né? As conversas dos pescadores, né? Que a gente tinha acesso ali, a gente conversar com os pescadores. E aí o que é que eles diziam pra gente? Diziam que bem ali próximo, né? Na Ilha dos Povos existiam umas ondas que eram 3 vezes maiores do que a da Pedra do Sal. E aí isso ficou só no nosso imaginário, até que em 1996, logo após a primeira etapa, né, a primeira etapa do circuito recém-criado, né, nós montamos esses atletas, né, como eu te falei, em 95 só existia basicamente 8 surfistas no mar, né, em 96 criamos tudo isso, né, e aí em mesmo 96 juntou Alan, né, eu, João Marcelo e o Dante. Certo? Então fomos nós 4 os pioneiros, nós alugamos lá uma chalana, certo? Ouvimos essa história desses pescadores, disse, rapaz, vamos lá conferir. Chegamos lá, realmente era verdade, né? Ondas poderosas. Literalmente foram desbravar. Pela primeira vez, houve surfistas lá que pegaram essa região, para que a Laura fique conhecendo, para quem não conhece ainda, obviamente, ela fica exatamente localizada onde? Já é Maranhão? É Maranhão, já. Já é Maranhão. Aqui é na divisão. Aqui das Canárias, isso. Mais ou menos por dia. Porque aí nós temos aqui o delta, né? 5 bocas de barra, né? Sim. 5 bocas de barra. E uma delas é a Canárias, né? O Barra das Canárias. E aí tem... No caso, a Ilha dos Povos fica... Isso, temos a maior ilha do delta, né? Que é piauiense, a ilha de Grande Santa Isabel, não é isso? E aí a divisão é ali, essa aí, o rio Tatus, né? Se eu não me engano, o rio ali na boca das Canárias. E aí já tem a Ilha dos Povos, que aí já é Maranhão. Ilha dos Povos, Ilha do Meio e Ilha das Canárias. Tem que fazer travessia de balsa para chegar lá? Tem que ir de barco, não tem como, não tem outro jeito. Ou voando, que não tem, ou senão de barco. E aí nós fomos lá, alugamos, fomos, passamos cerca de 2 horas para chegar lá, que era a chalana, não era uma voadeira. O acesso na época era bem mais difícil. Bem mais difícil. Aí quando chegamos lá, nos vislumbramos com o power das ondas, com a extensão, a perfeição. E aí foi show de surf, e aí quando chegamos no Piauí aqui de volta, divulgamos, e aí cai excursão. Todos os outros surfistas começaram a voltar a surfar devido ao nosso evento, né? Descoberta de esporte lá. E aí foi só surf, muito power, certo? Em 2008 nós tivemos um Big Swell gigantesco, a onda ali é uma onda internacional. Legal. Certo? Na hora que os grandes surfistas, né, muitos surfistas descobriram que a onda ali vai explodir. Mas por enquanto só nós temos acesso. Mas muitos maranhenses, pelo fato de a gente ter divulgado também, tem surfistas que saem do São Luís para vir pegar a onda aqui. Certo? Inclusive, recentemente, eu tenho acompanhado nas redes sociais, né, alguns surfistas, quais você já citou aqui, alguns nomes, né? Essa galera vira e mexe está sempre por lá, né? Por lá. Porque são ondas realmente, né, mais fortes. De qualidade. Ondas de qualidade. E até tubular, Nós temos aqui também na Pedra do Sal. Legal. Só que lá é internacional. Propício, né? Justamente devido à bancada, porque lá era um mangue, né, que ficou morto. Né, devido ao tempo, né, tem uma parte do mangue lá, mangue mais para trás. Existe uma explicação, vamos dizer assim, mais lógica para isso. Né? Vento, localização. Isso. Aí por ser uma ilha, tem uma profundidade grande, logo após tem uma bancada, um mangue morto que ficou fixo, uma bancada de barro, de lama. Certo? E aí a onda vem, né, com grande profundidade. Quando ela chega na bancada, ela cresce, a tendência é ela quebrar o tubular, isso mesmo, e poderosa. E só se fazendo aqui um parêntese, já que nós estamos aqui para estar divulgando, né, nosso trabalho durante toda essa trajetória que a gente tem com o esporte, é importante também falar no bicicross, certo? Sim. Que nós desenvolvemos aqui o bicicross, eu pratiquei bicicross nos anos 80, isso ficou no sangue, e eu queria, né, registrado e deixar registrado e também reviver isso no decorrer da minha vida, e foi o que nós fizemos. Um belo dia eu sempre pensei, né, fazer algo pelo bicicross, e nós fizemos em 2002 e 2008. Agora vale a pena contar essa história, se ainda tiver tempo, né? De 2002, eu subindo para minha casa, né, ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima, e tem ali a Cibrazen, né? Sim. Aí tem aquele triângulo que antigamente era terrenos baldios, que hoje são 2 postos de gasolina, né? Então, quando eu estava subindo, certo? Na minha motozinha, uma katanazinha que eu tinha,
E aí eu vi um guri, né? Uma criançazinha, né? Eu acho que tinha 12 anos, 13 anos. Naquela área. Com a bicicletinha dele, ali de lado, com uma pá e uma enxada. E ele cavando ali, eu tive a curiosidade por causa da bicicleta. Eu parei lá, cheguei lá. E aí, cara, como é teu nome? Isso aí é bicicross. É isso. Aí, rapaz, eu sou o Vitor. O Vitor, filho do Vigerlênio, né? Um grande empresário aqui da cidade, que morava ali em frente. E aí eu vi aquele cara lá, e rapaz, o que é que tá fazendo, né? Rapaz, eu tô fazendo aqui uma pista de bicicross pra me andar de bicicross. Aí, é mesmo? É. Aí ele tava fazendo um morrinhozinho bem baixinho, porque sozinho. Aí eu disse, cara, olha, daqui a pouco, só vou lá em casa, eu volto aqui pra te ajudar. Aí cheguei lá, arrumei mais um pá, uma ranchada, chamei lá alguns amigos, fomos lá, fizemos uma big de uma pista, certo? Denominei o nome da pista em homenagem a ele de Circuito Vitor Cross, pelo nome dele. Essa aí foi antes 2002. Que existia na Praça Santo Antônio? Na Praça... Aí foi bem depois, porque na Praça Santo Antônio foi nos anos 80. Tá, era adolescente. Isso promovido pelo Osmar e pelo Joca, né? Fazia os eventos de bicicross, isso. O Joca começou com o Osmar, depois o Osmar tomou de conta. Essa aí já foi consequência daqui ali. Isso mesmo. Aí em 2002 aqui nós fizemos esse, mas aí realizamos cerca de 4 eventos lá. Juntamos, temos fotos disso aí também, juntamos uma multidão, muitos garotos. Essa que você está relatando aí que foi feita pelo Vitor, isso aí foi em que ano? 2002. 2002. Mais recente, isso, 2002. E aí realizamos... também, rolado por lá. Fizemos com cerca de 4 etapas, lotava, temos fotos disso aí, muita gente. Nós teve uma fase bem intensa. Teve. Aí, o importante é que juntava muito jovem, muito adolescente, ia pai, ia mãe. O bom é que o pipoqueiro ia lá vender sua pipoca, o picolezeiro então ganhasse o dia por causa de um evento, e a gente tem a preocupação de divulgar. Então divulgamos, né? Pedimos apoio. E os lojistas ganharam nessa época e ganham. Isso é benéfico para a economia. Por quê? Porque a partir do momento que a criança quer praticar o esporte, ela vai comprar um pneu cross, uma bicicleta, e vai comprar nas lojas, movimento. Só que aí não houve um apoio por parte do município, né? Porque o nosso intuito é criar o circuito parnaibano de bicicross, mas que não existe uma pista. Aí em 2008, eu e o meu parceiro Fabinho, nós criamos ali uma pista ali no quadrilhódromo. Né? Porque na realidade o quadrilhódromo, né? Aquelas praças, se você estiver lembrado, ali era uma área alagadiça. Você está lembrado dos trilhos de ferro e só campo. Aí houve a administração, se eu não me engano, também do Zé Hamilton, que houve um orçamento participativo, certo? Uma reunião lá na universidade. E eu e o meu parceiro Fabinho, o Fabinho é um cara bem consciente, muito consciente, me chamou, vamos lá participar, vamos sim, Fabinho. Chegamos lá, tinha a área dos esportes. E aí a secretária de planejamento estava lá. E aí, nesse momento, eu e o meu irmão Roberto Carlos, certo? Nós tinha criado um projeto chamado Praça Espaço Livre. Então, a gente queria desenvolver aqui na cidade um ambiente onde era circular, e com abas, onde cada aba tinha ali a arena de vôlei de areia, uma pista de bicicross, uma pista de skatepark. Só essa integração de várias práticas. E aí, nesse orçamento participativo, que foi até na Universidade Federal, na época, Campus Ministro Reis Veloso, né, que hoje é o FDPA, né? Isso. E aí, nesse momento, a gente propôs, a gente tem essa ideia, e fomos até a frente lá, uma ideia dessa praça, assim, assada e falamos, que é denominado Espaço Livre, e nisso apresentamos a secretária de planejamento, na época era a Simone, se eu não me engano, certo? E aí apresentamos. Aconteceu o orçamento participativo, etc. Passou-se um ano, se eu não me engano. Um belo dia a gente ia andando lá pela prefeitura em busca de recursos para evento, ela nos chama. E aí, Deodato, Fábio, vem cá. Vocês estão vendo aquela obra lá ali na estação que está sendo construída, né, que vai ser denominado o nome da praça Quadrilhódromo, né, e tal. Pois aquela praça ali, ela está surgindo da ideia de vocês, que vocês colocaram lá no orçamento participativo, aquela praça Espaço Livre, né? Nós não tínhamos condições de fazer aquela ideia circular, mas a gente vai fazer linear. Entendi. Então o projeto é fazer ali Eles modificaram a ideia inicial do projeto. Isso, mas a ideia partiu justamente, nasceu do que nós propomos lá. E aí em 2008, depois de ter sido construída aquela área do quadrado, porque foi prometido que logo após viria uma pista de bicicross, e que isso nunca aconteceu. Mas nós construímos, eu e o Fábio. Conseguimos 2 carrinhos de mão, fomos à prefeitura. Esse período que antecedeu a construção daquele projeto quadrilhódromo, vocês estiveram lá brigando, inclusive apresentaram um projeto para que fosse
construído essa área, né, que integrasse várias práticas de esporte. Principalmente, acabou não acontecendo. Principalmente porque o nosso foco é skate bike. Né? Skate bike e o surf, né? Porque aí o futebol, o vôlei já tem um pessoal que trabalha com isso, né? Os esportes radicais não tem. Então esse era o nosso intuito. Mas fizeram a praça de acordo com a nossa ideia, foi, né, facilmente principal. Mas para o projeto, a gente tem que dar os méritos, né? Sim, e é importantíssimo. Um projeto que eu particularmente gosto muito daquele espaço. Eu também. Porque é um espaço que valorizou bastante a nossa cidade. Né? Tanto é que se tornou um pódio tradicional. E não sei se você está lembrado que logo após aquela quadra foi construída, que onde há a apresentação das quadrilhas, tinha uma quadra de futebol de salão, não sei se está lembrado? Sim. Que aí um belo dia também, eu e o meu amigo Fábio passamos lá, nós vimos lá algumas crianças andando de skate, construindo umas rampas de madeira. Aí nós vimos parando, rapaz, vocês querem construir uma pista de skate, um skate park, rapaz, e tal. Depois nós vamos à prefeitura, atrás de apoio, fomos à prefeitura, conseguimos saco de cimento, a areia, tá entendendo? Entulho, pra gente, então nós modificamos, eu e esse meu amigo Fábio, que é o meu parceiro. Então, ao invés de termos as quartas, né, as 45, tudo de madeira, foi construído de cimento, certo? E aí houve aí uma administração que quebrou tudo e reformulou e fez aquele ambiente ali, né, do skate park que está atualmente lá. Só está faltando uma pista de bicicross. Em 2008, eu falei, em 2008 nós fizemos evento lá, logo após esse quadrilhódromo lá, nós fizemos lá nós mesmos. Construir, temos imagens disso, né? Eventos excelentes, a multidão. Uma preocupação nossa em cada evento era trazer uma ambulância, tá lá, resiste com a ambulância, certo? Aí tem os seus vendedores ambulantes vendendo suas mercadorias e também por falta de apoio, né, do poder público, porque tem que ter um poder público. Poder privado é a premiação, é o pagamento pessoal. Poder público para melhorar. Porque isso é uma forma de entretenimento, de colocar o jovem, a criança a praticar o esporte, a se movimentar, tirar eles das telas, da frente das telas. Então é o que eu cobro muito, né? Infelizmente nós temos pouca voz, né? Espero que o que, né, estamos falando agora chegue até uma das autoridades, algum vereador, que está faltando isso na cidade. Inclusive, isso viu, Paulo? Só para dá tempo, né, de fazer essa integração, porque dá tempo aquele espaço ali ao lado da pista. Isso mesmo. Então, está ocioso aquele espaço. Está ocioso. Então, queremos promover inclusão social, queremos reduzir a violência, certo? A tirar o jovem da ociosidade, é bicicross, é skate. Futebol, já tem o futebol, tem o vôlei. O jovem quer ação, o jovem quer adrenalina, certo? Você não vê os grandes conquistadores, se você for ver a história, não tem um grande conquistador que conquistou algo com 70, 50, 60 anos. Todos os conquistadores eram adolescentes ou jovens, certo? 19, 18, 20 anos, esse é o momento que você tem mais vigor, né, físico e mental. Que a adrenalina, quer a sua projeção na sociedade, né? Quer ser protagonista da própria vida, e nada melhor do que o skate. Aí o skate, o surf e o bicicross, né? O esporte em si, qualquer que seja o esporte, futebol, vôlei, basquete, qualquer que seja, mas o nosso foco é o esporte radical, surf, skate e bike. Certo? Não tem o jovem, e até mesmo quando o jovem, a criança começa a praticar, o pai que nunca praticou vai querer praticar também. Como é o caso agora do longboard, certo? O longboard que eu e o João Marcelo praticamente fomos os pioneiros aqui, certo? Excluindo o Léo, né? O Léo Silva foi o pioneiro de tudo, podemos dizer assim. Mas o longboard, né? Foi eu e o João Marcelo, certo? Graças a Deus que na época o Ricardo, né? Era cunhado do João Marcelo, o João Marcelo apresentou o surf para o Ricardo gostou, e gostou principalmente do longboard, e aí o Ricardo basicamente, ele fez com que o longboard crescesse, certo? Então, é uma modalidade, né, que, assim, muita gente consegue praticar com um pouco mais de facilidade em relação ao surf. Isso mesmo, em relação ao surf de prancha. A prancha de surf tradicional. Dos 8 aos 80, com longboard, você vai ficar em pé no primeiro dia. Temos lá a escolinha de surf, principalmente ali a escolinha do Júnior, certo? Que é o Delta Surf School. Ele tem uma técnica lá de ensino que ele te coloca para surfar uma onda na primeira aula.
Tu acha que uma criança já pode iniciar a partir de quantos anos aí? 9 anos? 2, 3 anos você apoia o HD no mar. O João Marcelo tem 2 meninazinhas, se eu não me engano, uma lá com 4, Já outra com estão 5. pegando. Estão descendo onda, tá entendendo? Tem minha menina de 5 anos também, pega onda também de longboard, certo? E assim como tem aí o senhor Mauro, certo? Que começou a surfar agora com 60 e poucos anos, certo? Se eu não me engano, aqui também, recebendo aulas do Júnior, e está com seus 70 e poucos anos, certo? E nesse último evento foi considerado surfista revelação, ele participou do evento, certo? Caiu nas baterias e está lá com seus 70 anos pegando onda e se sente altamente jovem, certo? Jovem por realmente traz essa jovialidade física e mental. Isso já foi dito aí por um surfista, o Grilo, né? Que o surf é a terra do nunca. Você não cresce nunca, é sempre jovem, sempre criança e sempre diversão com o surf. Bacana. Então, pessoal, esse foi o bate-papo aqui, essa conversa mais do que prazerosa, recheada de histórias, de conquistas, né? E de legado, né? Por que não dizer assim? Com certeza você vai deixar o seu legado, né? Eu não tenho dúvida disso, né? Por tudo que você fez pelo surf parnaibano e, obviamente, que ainda vai continuar fazendo, porque eu acredito, tenho certeza que ainda tem projetos aí, né? Martelando na sua cabeça para serem colocados em prática, né? Através aí das seus devidos apoios, que realmente nós precisamos, ninguém consegue fazer nada sozinho. Com certeza. Né? E a gente já abordou aqui praticamente tudo aí da sua trajetória, dos stories, do skate. Eu queria que você finalizasse aí com uma fala, com um pensamento aí para a juventude, para o mundo, para tudo e para todos aqueles que estiveram ao seu redor durante toda essa trajetória no surf, no esporte em geral. Primeiramente, agradecer, Paulo, por esse convite de estar aqui, certo? Importantíssimo, certo? Muito importante a gente falar um pouco da nossa trajetória. E o que eu coloco aí para os jovens faça o que você gosta, né? Pratique esporte, certo? Pratique esporte, vá colocar seu pé ali na lama, na areia, certo? No piso, pegue um skate, você não sabe, mas você vai aprender, ninguém nasce sabendo. Se tem vontade, vá lá andar, fazer um cross, vá andar de... Que bom que muitos hoje praticam esporte, né? Corrida, bicicleta, né? Isso é muito para o ciclismo em si, né? É muito importante. Quer surfar? Vá à praia de Pé do Sal, lá tem cerca de 2 escolinhas, certo? Fora os meninos que fazem aulas particulares, né? Patrick Alves, João Marcelo, né? João Marcelo, um excelente educador, certo? Um profissional excelente que pode te auxiliar a surfar, tem equipamentos, né, adequados para isso. E é isso aí. Principalmente estudar, hein, galera? Vamos estudar, porque conhecer um pouco da história, porque nesses tempos de hoje, né, de internet, de redes sociais, é muita comunicação, né, muita informação chegando à sua mente. Você tem que filtrar, né, essas coisas, tem que saber realmente o que está realmente acontecendo na realidade, certo? Então, vamos estudar, vamos praticar esporte, e a vida está lá fora, certo? Não está nas telas, apesar de muitos, né, estarem aí de forma virtual, né, vivendo a realidade, mas qualquer momento a realidade ela bate na tua cara e você tem que viver realmente o que está acontecendo no momento, na realidade. O virtual é importante porque é os tempos que vivemos, né? Mas sem esquecer, né, o pé no chão, sem esquecer ali pegar a maresia na pele do sal, tomar um banho de mar, certo? Tomar um banho de rio aqui, nosso rio, que é importantíssimo. Manter esse contato com a natureza, manter o contato e viver a vida e respeitar todos os adultos, seus pais, isso é o mais importante.